No mês de maio, a gente comemora uma data muito especial e lembra da importância de um profissional que vai ser a pauta da nossa conversa de hoje. Não saia daí, o Viva Saúde está começando. No Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre enfermagem, porque no mês de maio a gente comemora o Dia dos enfermeiros e das enfermeiras e também dos técnicos de enfermagem, todos esses profissionais que atuam nessa área. E antes de eu apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente conversa hoje com duas enfermeiras que têm grandes responsabilidades aqui no Hospital Unimed. São a Ângela Nunes Marcos Redivo, que é coordenadora assistencial do Centro Cirúrgico, Esterilização e Agendamento e Confirmação de Procedimentos Eletivos. E também a gente recebe a Karine Moraes Ferreira, coordenadora assistencial das unidades de internação. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui gravando com a gente. A gente tem muito que falar sobre essa área que é tão importante. Boa noite, obrigada por esse convite. É um prazer falar da enfermagem para nós, eu acho, né? Como coordenação. Então, boa noite, né? Obrigada pelo convite também. Nós ficamos muito surpresas no começo, né? O primeiro impacto é falar que a gente não quer aparecer, mas depois eu e a Karine, a gente trabalha na mesma sala hoje. Uhum. E aí a gente conversou sobre isso e a gente falou, não, vamos lá e vamos falar sobre o nosso domínio, né? Uhum. E é um orgulho, realmente, como a Karine falou, né? O nosso espaço é o que a gente vivencia diariamente, na maior parte do nosso dia, né? E para a gente é muito gratificante falar da enfermagem, porque quando a gente fala para as pessoas que nós somos enfermeiros, que nós somos da área da saúde, que nós representamos a enfermagem ou somos da enfermagem, sempre tem um olhar diferente, né? Ah, que legal, vocês devem estar passando um trabalho, mas é tão gratificante a recompensa, né? Quando a gente consegue ter uma efetividade no nosso trabalho, no nosso atendimento, então é muito gratificante falar da enfermagem. Muito bom. Importante, né, mostrar essa área através de pessoas que atuam nela, né? Então, que bom que vocês, né, aceitaram o convite. A gente sabe que vocês estão muito acostumadas com as pressões, mas pressões de bastidores, né? Isso. Agora, como eu disse, né, é importante mostrar, né? Um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, né? De como é essa atuação. Eu queria começar, então, perguntando para as duas. Tá? A Ângela já deu aqui uma introdução. Mas o que representa essa data? Tem um dia que é um dia dedicado a lembrar, e na verdade não só um dia, né? Tem a Semana da Enfermagem, para lembrar da importância desse profissional que atua ali junto com o médico, bem pertinho, né, dando esse suporte ao corpo clínico e cuidando de muitas áreas, né? A gente viu aqui pelas descrições de função de vocês, né, de cargo. Como que é, assim, para vocês celebrar essa data, Ângela? Começa por ti. Né, já introduzi um pouquinho ali, mas assim, a enfermagem ela é uma profissão muito antiga, né? Claro que regulamentada há bem menos tempo, mas muito antiga, porque a gente tem a nossa precursora na enfermagem, que é a Florence Nightingale. E a Florence, ela faz aniversário dia 12 de maio. Então, essa data é comemorada, né, como o Dia do Enfermeiro e se inicia a Semana da Enfermagem, né? Nessa data. No Brasil, a gente tem a Ana Neri, que também é uma precursora para a gente, que atuou na Guerra do Paraguai e instituiu todas as rotinas, e algumas rotinas, né? Mas introduziu essa prática do cuidado de enfermagem com essa nomenclatura no Brasil. E a partir dessas duas figuras históricas, né, para a gente vem desenvolvendo aí a nossa técnica, né? O nosso dia a dia ali, né, o nosso trabalho, sempre baseado em evidência, né? Baseado, a gente não faz as coisas. Claro que bem antigamente
na época delas, né, muito provavelmente, o cuidado era feito baseado nos testes, né? Teste, deu certo, vamos continuar fazendo, mas hoje não. Hoje tudo que a gente implementa com o paciente, né, ou enfim, todo o trabalho da enfermagem em qualquer área é baseado em evidência, em muito estudo, né? Então a gente tem grandes nomes aí brigando na nossa sociedade como um todo e muito inteligentes, né? Representando a enfermagem. Então, é um orgulho, né, fazer parte desse grupo e saber dessa história e representar um público. Importante, né? Uma responsabilidade grande. Muito. Para ti, Karine, o que é ser enfermeira? Ai, difícil. Desafios diários. Assim, difícil dizer o que é numa única frase, assim, eu acho, né? Porque a enfermagem e o enfermeiro, eu acho que é o profissional, não desmerecendo outras classes, né? Jamais isso. Mas é o profissional que ele tem que ter um olhar mais holístico possível dentro da profissão, né? Por quê? Porque a gente engloba todas as áreas. A gente tem o papel difícil, um desafio difícil de a gente tentar juntar todo mundo, né? Para um único bem, que é o paciente. Então, o enfermeiro, ele tá ali no papel de realmente ele ser a âncora para resolver as coisas e unir as profissões, né? Então, a gente sinaliza da psicologia, o médico pede ajuda para uma fono, e o papel da manutenção, da hotelaria, do hospital, da recepção, da qualidade, da auditoria, faturamento. Então, a gente está em todos esses processos, né? Então, eu acho que essa semana não podia ser um dia só, é uma semana inteira de comemoração de enfermagem, porque a gente não tem uma única função dentro de onde a gente está, né? Se tu for hoje olhar no hospital, nós temos enfermeiros em todos os setores, né? A gente tem enfermeiro que está na qualidade, tem enfermeiro que está na auditoria, a gente tem enfermeiro que está na recepção, a gente tem enfermeiro que cuida de hotelaria em outros hospitais, ICCIH, e centro cirúrgico, e UTI, e pronto, unidades, né? Então, o enfermeiro, ele tem um papel de diversidade na profissão, né? Eu posso ir para várias áreas, vários caminhos, né? Saúde pública, né? Então, essa semana é pensar em todos os profissionais, né? Em todo o desafio que a gente tem como profissão, de mesmo estando com vários profissionais, a gente tem o nosso diferencial, que é o cuidado do paciente, né? É estar lá diariamente do lado do paciente, vendo todas as necessidades dele e sim direcionando para cada profissional e ajudando nesse tratamento, nesse cuidado. E é um papel e um tremendo desafio, assim, eu acho que é o nosso dia, né? A gente tem muito orgulho de comemorar essa semana, né? A gente sempre quer fazer várias coisas, né? A gente fica nessa ânsia, né? De tentar homenagear todo mundo, né? Porque realmente é isso, é a diversidade de funções que a gente tem dentro de uma instituição, né? Já que tu tocasse nesse assunto, né, vamos tentar entender um pouquinho o papel de cada uma aqui. A Ângela é coordenadora assistencial do Centro Cirúrgico, né? Centro Cirúrgico, Esterilização e Agendamento e Confirmação de Procedimentos Eletivos. O que é isso, Ângela? Então, O que é isso tudo? O que é isso tudo, né? Hoje eu trabalho na coordenação assistencial, né? Quando a gente chama coordenação assistencial é porque a gente está lá bem perto, tanto do paciente, quanto do nosso cliente médico, quanto do nosso cliente fornecedores, quanto do nosso cliente colaborador, né? Então, a gente, como a Karine bem falou, a gente está ali para unir tudo, supervisionar tudo e fazer a roda girar, né? Então, todos os perrengues, mas todos os elogios e todas as coisas boas sempre passam por nós, para a gente poder dar o direcionamento, levar para a direção, levar para gerências, né? Tudo que precisa em relação a esses setores. E naturalmente vocês sabem disso, né? Já entraram nisso sabendo. Hoje eu estou, né, como coordenadora do centro cirúrgico, né? O nosso centro cirúrgico ele tem 7 salas cirúrgicas do Hospital Unimed, né? Ele atende uma gama de médicos cirurgiões e todos os nossos usuários Unimed, né? A gente opera, né, todas as especialidades dentro do centro cirúrgico.
eu sou coordenadora também da esterilização, que é a Central de Material Esterilizado, a CME, né, que a gente chama. Que é esse cuidado que tem com tudo que é com tudo que é né? um outro ramo da enfermagem, que não envolve a assistência direta ao paciente, mas se não tiver, a assistência não funciona, né? Então, hoje a gente trabalha com a esterilização. Na esterilização, a gente tem um enfermeiro diretamente lá na assistência, né? E organizando os processos, estando lá com os colaboradores e os técnicos de enfermagem. Mas realmente é uma outra área que a enfermagem nos possibilita trabalhar. Eu, particularmente, tenho um amor, um encanto muito grande pela CME, é um setor pequeno, é um setor fechado, mas brilha os meus olhos lá. O centro cirúrgico também, claro, né? Vou falar, senão... Vai ficar com ciúme. A gente vê o entusiasmo. O centro cirúrgico também, mas é por conta dos perrengues que a CME passa. Então, assim, na CME é muito baseado na literatura, nos trabalhos, em evidência, né? Envolve muita parte científica e equipamento e a gente tem um orgulho particular de falar disso, né? E o atendimento eletivo, então, né, agendamento e confirmação do nosso procedimento eletivo, é onde a gente faz o agendamento das cirurgias, dos procedimentos eletivos, de toda a hemodinâmica, da parte de endoscopia e colonoscopia do hospital. E aí eu tenho a minha equipe lá, que não é da enfermagem, é administrativo, mas sou eu que supervisiono elas. Então, elas agendam, a gente tem os mapas, né, as salas, enfim, que a gente faz toda a escala de agendamento diário e faz a confirmação com 24 horas de antecedência para o procedimento. Então, elas ficam nessa mesma sala, então uma agenda e a outra liga para os pacientes, ou manda WhatsApp, hoje com outras ferramentas, né, confirmando se está tudo certo, passando as orientações, relembrando o médico e o paciente que no dia seguinte ele tem que vir em jejum, ele tem procedimento tal horário, né, ele tem que trazer tal e tal exame para aquele procedimento, e aí é isso, basicamente. Uma coisinha tá muito... Uma coisa tá muito ligada à outra. Então, assim, se não funciona aqui já compromete, exatamente. Né, o esses 3 setores que eu coordeno hoje, eles são setores interligados, né? Então, se eu fosse englobar tudo, eu falaria que eu sou coordenadora do bloco cirúrgico como um todo, né? Que envolve todas essas áreas aí. Sim. Porque sem esterilização não tem cirurgia, né? Sem agendamento não tem cirurgia. E sem o centro cirúrgico não tem esterilização e não tem o agendamento. Então, a gente acaba estando ligado. Claro que a esterilização e o agendamento, eles prestam serviço para os outros setores do hospital também, sim, né? Eles são fornecedores de serviços para os outros setores, mas a maior parte seria o centro cirúrgico. Então, por isso que está agregado na minha coordenação. É bem como a Karine falou, né? Que tem que ter essa visão holística, assim, né? Uma visão do todo. Se tem alguém que consegue ter. E aí a gente faz toda a organização do trabalho. A nossa função, né? É uma função muito mais administrativa hoje, claro, né? Mas devido à nossa experiência de vida de enfermagem, né, lá desde o comecinho, eu já tenho 15 anos de enfermagem, a Karine um pouco menos, mas também está nessa batalha e bastante experiência assistencial, né? A gente acaba auxiliando os nossos colaboradores, né, os nossos funcionários, os nossos enfermeiros, está ali no dia a dia. O meu filho, outro dia, acho que eu estava no WhatsApp ou no telefone falando com alguém, e aí ele ouviu falando alguma coisa de cirurgia cardíaca, e ele falou: mãe, tu vai entrar numa cirurgia, tu vai participar de uma cirurgia cardíaca? Daí eu expliquei para ele: não, filho, eu não vou estar lá no momento da cirurgia, mas eu tenho acesso à sala, eu vejo o paciente, eu vejo tudo o que acontece, né? A gente faz as coisas acontecerem, né? Sim, sim. Karine, a tua função, coordenadora assistencial das unidades de internação. Então, praticamente de coordenação é a mesma função, assim, né? O meu desafio é que eu não tenho esses setores interligados, né? Cada setor é uma especialidade, né? Então, eu tenho 4 setores que a gente divide por unidades no nosso hospital: unidade A, unidade B, unidade C e unidade D. E aí eu tenho clínica médica, cirúrgica, pediatria, maternidade e centro obstétrico, né? Que acaba dividindo com a Ângela essa parte. Então, é desafiador porque eu tive que entender um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho 10 anos de enfermagem, mas a minha maior experiência foi em UTI, né? Mas
pela diversidade que tem dentro da UTI, a gente tem um pouco de experiência, né, para lidar com as outras coisas, Te preparou para esse momento também, né? A gente atende paciente cirúrgico, a gente atende paciente clínico, então o que eu não tinha muito domínio e ainda estou caminhando é a maternidade e pediatria, né? O outro lado foi um pouco mais fácil, assim, de entender, né? São públicos muito diferentes, Muito né? diferentes, isso. E aí, o que eu não tinha muito domínio, eu fui estudar e tentar entender um pouquinho para conseguir fazer esse gerenciamento e ajudar elas também, né? Porque fora todo esse gerenciamento que a gente tem que fazer, a gente também tem que achar formas de melhoria para o serviço, né? Que é um dos nossos papéis como coordenadora, né? Então, indicadores, saber se meu serviço está com qualidade, né? A gente é que traz isso, essas referências. Pode melhorar? O que pode melhorar? Então, a gente traz essas referências para a direção, né? Para a coordenação, para a gerente de enfermagem. Então, a gente tem esse papel também, né? Da assistência e essa outra visão administrativa, assim. Então, para mim, foi bem desafiador, né? Faz um ano que eu estou na coordenação das unidades de internação da Unimed. E eu já aprendi muito, assim, nesse ano, muito mesmo. Muito intenso. Muito intenso. A gente percebe, assim, que vocês são disciplinadas, né? Sistemáticas, né? Tem que ter essa visão do todo, tem que ter essa proatividade, criatividade, eu imagino que em algum momento. Então, assim, são muitas atribuições, né? O que uma pessoa que está em casa, que pensa, eu gostaria de ser uma enfermeira. O que ela precisa ter? E aí entram aqui homens e mulheres, né? Podem ser enfermeiros ou enfermeiras, né? O que precisa ter? Quais os critérios básicos, assim, requisitos, pré-requisitos? Eu penso que a pessoa... Porque tem gente que fala, né, que a pessoa tem que ter um dom, né? E a profissão da gente, a gente escolhe, claro, quando a gente se identifica, né, com aquele tipo de situação, mas também com comprometimento, né? Eu acho que uma pessoa para trabalhar na enfermagem hoje, ela tem que ser comprometida, e aí entram todas as formas de comprometimento, né? Com o paciente, com o trabalho, com a equipe, com as rotinas, né? Como tu falou, a nossa profissão ela é muito baseada em regras, né? Em protocolos. E assim, a gente tem vários protocolos no hospital, né? A gente tem várias rotinas no hospital descritas, e hoje já está tão na nossa cabeça isso que sempre quando surge a dúvida de alguma coisa, a gente sempre fala, vamos ver no POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. E aí vamos ver se já está escrito, se não está escrito, vamos escrever, vamos atrás, para que todo mundo saiba e todo mundo faça igual, né? Lá na unidade da Carine, elas recebam um paciente, ou vão dar um banho no paciente, ou vão fazer um curativo da mesma forma que no centro cirúrgico vai ser feito também com o mesmo material, né? Para não ter diferenciação nenhuma. Então, assim, a gente... eu acho que a pessoa tem que ter... Tem que ter essa disponibilidade de seguir esse fluxo. Comprometimento, E, assim, na enfermagem, né, com poucas exceções, claro, existem a parte da enfermagem que trabalha administrativamente, né, trabalha no escritório, enfim, e que tem hora para entrar e hora para sair, mas as pessoas que lidam com o paciente diretamente, que estão ali na assistência direta, e aí isso se aplica muito para o técnico de enfermagem, né, para o técnico e para o enfermeiro assistencial, propriamente dito, é saber que tu vai ter hora para entrar e muitas vezes não vai ter hora para sair, né? Que tu tens que te preparar para várias situações, né? A gente passou por essa situação, a Carine, eu estava de férias, né? Bem confiada. Me livrei desse perrengue agora nas cheias, por exemplo, né? Que a gente teve na enchente semana passada, que a gente teve vários funcionários que dormiram no hospital, que se disponibilizaram e falaram, não, eu venho, eu fico aqui, para ajudar os que não vão poder vir, né? Porque estão com algum problema em casa ou não vão conseguir chegar porque alagou, porque a estrada fechou, porque a ponte, né? Enfim. Então, eu acho que esse comprometimento a pessoa tem que ter, porque tu sabe que... alguém depende de ti. Exatamente, alguém está dependendo de ti. Quando tu fala comprometimento, então, não é seguir regras apenas. Envolve ter uma tudo que predisposição, diz a né? Quando a gente fala disso, assim, a gente fala também... Porque a Ângela falou, não se baseia só em vocação, em dom, né? Eu acho que talvez uma via de mão dupla.
Isso. E eu acho que também é gostar de pessoas, né? Exatamente. Porque a enfermagem Sim, né? lida diretamente com as pessoas, né? E com o momento mais difícil daquela pessoa, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, no momento que a pessoa não queria estar ali, né? Com exceção dos da nascimentos, maternidade, né? com exceção de uma cirurgia eletiva, de repente, sim. né? Enfim. Mas ela tá no momento frágil, mesmo sendo no nascimento, ela tá no momento frágil, ela precisa de um apoio, né? E a gente vê que elas às vezes precisam de mais apoio ainda, né? As gestantes, as puérperas, né? E a pessoa que trabalha na enfermagem, ela tem que ter esse quê a mais, né? De que eu tenho que ter esse comprometimento, essa paciência, essa tato no falar, né? Então tem que Essa ter empatia. isso. Essa empatia. Que aí eu quero até falar da camiseta aqui, né? Aproveitar e falar da camiseta, porque essa palavra tá Ai, meu muito. Deus. Ela marca muito essa. É uma campanha, né? As campanhas que acontecem periodicamente, Isso. né? No hospital, não só no hospital, mas nesse sistema Unimed. Uhum. E tá falando aqui de mais empatia, é isso? Unimed é mais empatia. Uhum. A importância dessa consciência, né? Quem atua nessa área precisa saber se colocar no lugar do outro, né? Isso. Exatamente. E aí entra talvez o dom, né? Que as pessoas falam, tem o dom, né? Mas eu acho que não seria, claro, né? Eu acredito muito nisso, no direcionamento, na espiritualidade, enfim. Mas eu acho que aí... Uma coisa não caminha sem a outra, né, Ângela? Exatamente. Mas assim, daí eu acho que sim, se tu não for empático na tua vida com todas as situações que a gente passa, para enfermagem tu não serve, né? Porque nada é 880. Né? Todas as situações, elas podem acontecer de um jeito para ti e de um jeito para mim. E principalmente na enfermagem, é assim, né? Na saúde, né? E aí a gente tem que ter o discernimento de saber, né? Lidar com isso de um jeito para ti e de um jeito para mim. Né? E a gente não escolhe o paciente, né? Exatamente. A gente trabalha com todos casos, os tipos de né, crenças, situações, e que a gente tem que respeitar também a espiritualidade da pessoa, o que ela acredita, o que é importante para ela, né? Não só o tratar, né? Que a empatia, a humanização que a gente tanto fala hoje na área da saúde, é isso, né? É tu se colocar no lugar do paciente, tu entender o que é importante para ele, né? Então, hoje se fala muito isso na área da saúde. O que é importante para esse paciente? É importante para ele comer? É importante para ele tomar um banho? Isso é importante? Então, a gente vai tentar, na medida do possível, do que eu consigo fazer dentro da enfermagem, fazer isso que é importante, né? Então, isso é humanização, isso, né? E hoje se fala muito, muito de humanização. E é isso, né? É ter a empatia, que é o que acaba não tendo em algumas pessoas, né? Então, por isso que a gente fala, fazer enfermagem é comprometimento, né? E é, sim, gostar de pessoas. Tem gente que acha que por vocês lidarem com isso todos os dias, né? Até se cria uma defesa, uma proteção, né? Uma imunidade contra essa questão emocional, vínculo com o paciente. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, assim? ou tem essa ligação? Assim, pra mim, desde que eu iniciei a enfermagem, eu aprendi, assim, no início da minha formação, quando eu fui trabalhar, que eu trabalhei em outra instituição, é que eu era liderança, né? Então, eu era o espelho da minha equipe. Então, que eu não podia me desesperar em cada situação que acontecesse, porque eu tinha que estar ali para segurar a minha equipe, né? E isso veio, na primeira vez que eu escutei isso, veio para minha vida toda, né? Então, eu tenho uma certa barreira de, no hospital, não trazer tanto lado emocional no sentido de chorar. Então, eu tenho uma postura mais tranquila, né? Eu não consegue administrar isso eu consigo racionalmente. Gerenciar. Eu choro depois. Eu entro no carro, Mas eu choro. Mas chora? Mas não lá. Na frente da equipe, na frente do paciente. Eu consolo eles, eu tento, vamos, equipe, hoje é assim, amanhã de outro jeito. Faço isso com as minhas enfermeiras hoje também, né? Eu, a Ângela, mas em casa ou no carro, aí eu choro, né? Aí a gente se emociona, porque nem tudo a gente consegue passar uma borracha e fingir que nada aconteceu, né? Não dá.
pensando nisso que a Karine falou, assim, no começo da minha profissão, há 15 anos atrás, meu Deus, eu chorava muito. E eu chorava por qualquer coisa, né? Me chamou de feia, eu tava chorando. Tive que me impor ou falar alguma coisa com um colaborador, eu chorava, né? Um médico foi mais incisivo, alguma coisa assim, acabava levando para o lado sentimental e pessoal. Mas eu ligo isso muito à imaturidade, né? Ao começo e tal. Hoje é bem diferente, assim, não é com qualquer coisa que a gente se emociona, mas sim, a gente sempre acaba se envolvendo com as histórias dos pacientes, né? Com as histórias bonitas, a gente se compadece, a gente se coloca num lugar, né, e pensa que, se fosse com meu filho, se fosse com meu pai, se fosse com a minha mãe, né, enfim, a gente acaba, mas assim, demonstrar na frente da equipe ou na situação, se desesperar, é mais difícil, né? Não me lembro a última vez que aconteceu isso. Importante ter esse preparo, né? Na verdade, não é deixar de sentir o que o paciente está sentindo, entender, ter esse olhar sobre o que é importante para ele, mas também ter a firmeza de gerenciar, liderar, né? E deixar as pessoas até seguras, né? De que precisam seguir, precisam trilhar esse caminho, né? A gente tem uma experiência aí bem emblemática que, assim, eu imagino, não sei como que é pro enfermeiro, né? Que teve que atuar de uma maneira muito intensa, que foi a pandemia. Não tem como a gente falar de um programa, falar dos enfermeiros sem citar esse momento, né? A gente não vai falar tanto sobre isso, mas precisamos lembrar, né, de como foi. Como é que foi essa experiência para vocês? Eu vou falar um pouquinho mais rápido, vou deixar a Karine falar um pouco mais. No início, realmente, a pandemia, né, o Covid, é uma ótima exemplo, né, dessa situação do sentimento, né, onde a gente estava com medo do que estava por vir, porque ninguém sabia, nem nós, nem ninguém, né, nem quem era da área da saúde, mas a gente tinha que estar ali para os pacientes, né, porque aonde se ia correr era para a gente, né, para os profissionais de saúde. Então, a gente teve que se moldar, mas o medo, né, e muitas vezes as situações de emoção, né, acredito que muito mais para a Karine, que estava lá na assistência direta numa UTI, inclusive, por exemplo. A Karine foi aqui no hospital, né, participou da primeira intubação aqui, né, sim, Karine? Depois eu auxiliei na primeira... Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas, assim, para mim, essa situação mostrou, né, a importância que a enfermagem tem, né, para assistência, né, para o atendimento do cliente, de atendimento, exatamente. Né? A gente hoje não consegue fazer uma assistência para o paciente sem ter a equipe de enfermagem, né? Pode ser que não se tenha enfermeiro e técnico, mas um ou outro tem que estar presente, né? Vai precisar disso. Outra situação que para mim marcou muito, né, no Covid, foi a questão da união, né, dos profissionais de enfermagem. Então, independente de qual área que né, se é médico, se é fisioterapeuta, se é farmacêutico, todo mundo fez o que pôde, né, o que pôde e o que não pôde, né, muitas vezes até se esforçando bastante, além das suas próprias forças, para se ajudar, né, para se dar apoio, enfim, pelo resultado, né? Se não, botando a mão na massa, mas torcendo pelo colega, né, para que desse certo, para que se cuidasse, enfim, né, eu recebi inúmeras mensagens de inúmeras pessoas, de familiares, batendo palma, né? E aí o orgulho disso, né? Mas, enfim, o orgulho junto com o medo, né? Sim. Uma mistura de sentimentos. E outra coisa marcante que o Covid me deixou foi aquelas cenas, assim, né? Dos profissionais, graças a Deus, poucos, mas importantes profissionais que nós perdemos aqui na cidade e pessoas com quem a gente trabalhou e conhecia. E aquela cena, assim, do carro da funerária passando e as pessoas na estrada batendo palma, com balão, enfim, porque não poderiam nem fazer uma última despedida, porque não se sabia o que era, né? Não se sabia se podia ter contato, se podia velar, se não podia, enfim. Então, aquilo ali, para mim, foi uma das coisas que me emocionou muito, assim, né? Aquele momento pra vida, que eu vou né? levar, que eu não vou esquecer, né? Claro, todas as outras coisas, mas isso me marcou muito, né?
E eu lembro de uma situação que não foi no nosso hospital, mas foi no outro hospital aqui da cidade, né, no Conceição, de uma técnica de enfermagem que trabalhou bastante tempo numa UTI, que foi uma pessoa muito importante. E que quando ela saiu, assim, meu Deus, né? E muita gente trabalhou com ela. Quem trabalhava lá no Conceição, quem não trabalhava, quem trabalhava só na Unimed, mas, enfim, todo mundo sabia de quem se tratava. E foi muito emocionante, né? O próprio Dr. Beaupré, né? O Reginaldo Beaupré, que também, infelizmente, faleceu das complicações do Covid, né? Mas também era uma pessoa muito querida e foi muito marcante também, né? Porque por onde ele passava, deixava, né? Tava sempre dando apoio pra gente, principalmente para nós da enfermagem, né? Verdade. A gente teve vários depoimentos da pessoa humana que era. Então, assim, é isso para mim que ficou marcado no Covid. Pra ti, Karine? Ai, pra mim é difícil Tem até falar. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Eu ainda não estava nesse cargo de coordenação, então eu era enfermeira assistencial, né, da UTI. Eu já era enfermeira há 6 anos, né, na Unimed, antigamente, né, Socimed, agora Unimed. E eu estava diretamente na assistência, assim, a gente tinha 10 leitos, né, e é muito difícil falar sobre o Covid para mim, né? E eu acho que para todo mundo que trabalhou dentro da UTI, nos setores que tiveram Covid, a nossa coordenadora, que era da UTI, a Samira, que ainda é coordenadora da UTI, e que a gente meio que botou o Covid numa caixinha, assim, e não fala sobre ele, né? E quando a gente fala, embarga, assim, não sabe o que vai falar, né? É uma experiência muito intensa. Isso. Né? E assim, eu participei auxiliei na primeira intubação, sim. E nas próximas que vieram, porque a gente ainda só tinha uma UTI, né? A gente acabou tendo que aumentar o número de leitos pela demanda. E como era uma intubação eletiva, né? Então, assim, o que é uma intubação eletiva, né? Como a Ângela falou, acho que antes da gente iniciar, é programada mesmo, né? O paciente ele tem critérios de intubação, é feito alguns exames e o médico vê que ele tem critério para intubação, né? Para ventilação mecânica. Então, o paciente ele vinha para a UTI, né? Acordado, né? Se despedia da família no setor, chegava na UTI. Toda essa humanização não existia mais, porque a gente não podia liberar visita. Enfim, era tudo restrito e a gente ainda não conhecia nada disso, né? O que podia, o que não podia. E ele chegava lúcido, né? A gente conversava com ele, a gente explicava o que ia acontecer, o médico explicava o que ia acontecer. E aí o paciente sedava, né, para intubação. E aí no começo as intubações era sempre o enfermeiro, o médico, às vezes um técnico, às vezes um físio, mas para evitar mais restrito, isso, né? Para evitar a exposição dos profissionais, obrigatoriamente um enfermeiro e um médico, né? E aí o enfermeiro ele tem esse papel de preparar todo o material que vai ser utilizado e quem faz a intubação é o médico, né? E aí, assim, a gente escuta muitas coisas, né? Eu escutei várias frases, né? Essas coisas que a Ângela falou ali para nós antes, eu escutei muitas frases de que diz para minha esposa que eu amo, né? Diz que eu deixei dinheiro na gavetinha do quarto, né? Diz que eu vou voltar. Coisas muito pessoais, né? Isso, porque parece que era o último momento que tinha de se dizer alguma coisa. Tinha gente que nem sabia o que dizer, né? E a gente começou a perguntar, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? E geralmente era isso, assim, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa. A gente teve situações em que teve marido e mulher sendo entubado na UTI, e de dizer, cuida bem dela, cuida bem dele, e um deles não voltar, né, e morrer. E aí, isso tudo foi muito dolorido, né? Eu imagino que isso tenha sido um treinamento muito intenso, né, de como lidar com outras situações também, né? Sim, e assim, muito difícil, porque hoje, quando a gente perde um paciente na UTI, a família tá ali do lado, né? Ela vê tudo que tá acontecendo, ela vê essa trajetória que o paciente tá ruim, tá piorando, tá dando sinais. Os protocolos mudam também, né? E o Covid não, a família deixou o paciente ali acordado, falando bem, teoricamente bem, né? E ele sai, né, literalmente
num caixão, um saco preto, que tu não pode ter nenhum contato, que era assim no início. Sim. Sem sepultamento, sem Muito velório. intenso, né? Sem Muito nada intenso. disso. Então, e quando a gente ia com o médico dar essa notícia, é muito difícil. A gente até nem ia falar tanto sobre esse assunto, porque realmente ele é muito impactante, né? Mas ele é emblemático também, né? É. E para vocês terem uma ideia, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Lembra que eu tinha, assim, várias perguntas? Várias aqui? perguntas. Mas eu acredito que a gente tenha passado Sim. esteja passando para o público, assim, um pouco de como é o espírito da profissão, né? A alma da profissão, o propósito, né, que vocês vivem. Quero aqui, nesse finalzinho de programa, agradecer mais uma vez a presença de vocês, Ângela, Karine, que representam aí uma classe de muitas pessoas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, né? Profissionais que caminham lado a lado ali em situações muito intensas, né? E estão aqui muito bem representadas, né? Deixar aqui os parabéns, né? Pela semana da enfermagem, pelo dia da enfermagem, e agradecer a presença de vocês aqui. Pena que a gente não tem mais tempo para conversar, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada, tá? Obrigada, então, pelo convite. É o que foi prazeroso estar aqui, né? Como tu bem falou, se a gente ficar aqui conversando, com certeza a gente vai até... Vai longe, da noite, vai longe. Tem muitas exatamente. histórias. Eu só queria falar que nós somos em 3 coordenadoras, né, no hospital, né? Eu, a Karine e a Samira, cada uma com a sua área de atuação. Eu falei da minha parte, a Karine falou dela, mas nós temos a Samira, que é coordenadora assistencial também das UTIs, né? E do pronto. E eu tenho certeza que ela estaria aqui também com a Sem gente, dúvida. falando muito bem, né? E que, realmente, nós diariamente aprendemos uma com a outra, né? Independente da experiência que a gente tenha de vida ou de tempo de enfermagem, mas a gente... compartilha todas as situações emocionais e práticas, né, do dia a dia e tudo mais, mas é um prazer a gente exercer essa profissão, né? Realmente eu faço enfermagem, eu sou enfermeira por amor, né? Escolhi isso para minha profissão. Exatamente. Eu acho que, assim, nós 3, uma complementa a outra, assim, né? Cada uma tem um perfil de trabalho, né? E a gente sempre tá se ajudando, né? Nessa trajetória toda, assim. E faz toda a diferença. Isso. Né? E realmente agradecer o convite, né? A gente ficou lisonjeada, no início apreensiva, né? E... parabenizar todos os colegas, todas as nossas equipes, as outras equipes que tem por aí, os técnicos, auxiliares, enfermeiros, as pessoas, né? Que não atuam no hospital também. As pessoas também, que não atuam no hospital, as pessoas que o paciente não vê, mas que também está lá, né? Como também nessa profissão, para o bem maior, né? E que são essenciais, né, na nossa caminhada. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar nessa equipe, nesse hospital. É muito prazeroso estar lá, a gente quer estar lá, né? E só parabenizar cada um deles, assim, nessa semana. Muito bem, Exatamente. muito bem. Agradecer pelo seu trabalho. E a gente agradece, né? Aproveita e agradece também quem esteve com a gente até aqui, né? Agradecendo nossos patrocinadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E espero que você tenha gostado dessa conversa. Acompanhe também nas plataformas da Unimed os outros episódios do Viva Saúde. Até a próxima edição.